Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje nós vamos receber o CEO da W Torre Entretenimento, Cláudio Macedo. Ele está no controle do Allianz Parque e de outros grandes espaços e é responsável por receber estrelas internacionais do porte de Paul McCartney, Roger Waters e Taylor Swift. Nosso outro convidado é o CEO da gigante francesa Saint-Gobain, no Brasil, na América Latina, o espanhol Javier Gimeno. Presente em mais de 70 países, o grupo é dono de marcas como Telha Norte, Brasilite e Quartzolite. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Olha só, Paul McCartney, Roger Waters e a caótica passagem de Taylor Swift no Brasil são algumas das estrelas que fizeram shows no Allianz Parque, a Arena de São Paulo, que celebra o recorde de shows em 2023. E o CEO que está por trás de tudo é um sujeito aí apaixonado por música, que chegou a rodar, inclusive, o Brasil em um carro para fazer shows com a sua banda. Ele já passou por alguns setores e hoje é CEO da W Torre Entretenimento, que é responsável pelo dia a dia do Allianz, da concessão do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e futuramente também da nova Vila Belmiro dos Santos. Nós recebemos em nossos estúdios Cláudio Macedo, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Poxa, Bruno, eu que agradeço, um prazer e uma honra estar aqui com você, viu? Verdade. Cláudio, não, é gostoso, esse assunto é gostoso, não falar de entretenimento, de shows, mas quero falar de negócios de shows. Vamos lá. É o seguinte, Cláudio, passado 2023, praticamente ano acabado, e depois aí de uma pandemia com praticamente 2 anos sem shows. Qual que é o atual cenário de grandes eventos, você pode falar no mundo, mas principalmente no Brasil, de espetáculos, de shows, como tá? Legal, o cenário tá muito bom, tá, Bruno? Depois que saiu da pandemia, teve aquela retomada, teve aquela euforia, né, que todo mundo imaginava que iria passar rápido, mas a percepção que a gente tem é que teve realmente uma mudança de hábito mesmo, uma mudança de hábito de consumo, e inclusive das próprias marcas e patrocinadores, da forma de posicionar aí a marca, o budget dentro da experiência ao vivo, né? Então, assim, passou a ter um impulsionamento muito grande do que é ter experiência. E aí eu não sei se é aquela coisa, sabe, pós-guerra, que muda o comportamento da população. Então, não sei se as pessoas passaram a dar mais valor. Ali para ir num show, para estar com pessoas. Às vezes esse período que todo mundo ficou longe e falou, putz, se eu tivesse feito mais isso... Não sei, é difícil explicar, é um fenômeno sociológico mesmo, assim, na minha opinião. Mas, de fato, mudou o comportamento do consumidor. Então, a gente vê aí uma procura muito grande, né, por experiências ao vivo, não só shows, mas restaurantes, viagens, né, tudo que é ao vivo experiência, muito mais do que a gente tinha pré-pandemia. E aí vem essa demanda gigante por espaços. Cláudio, você fala muito em experiência... E é interessante ouvir isso porque outros executivos que sentam aí nessa cadeira que você está, que são nossos convidados aqui no Show Business, eles também têm falado de experiência. Eu recebi, por exemplo, um CEO de uma importantíssima montadora e ele fala que o cliente dele hoje quer experiência. É isso. Quer experiência de estar no carro, quer... antes de comprar, eles estão criando várias experiências, né? Antes do cara fechar um contrato para comprar um carro. No seu mundo de entretenimento, o que é a experiência? Tá. Não é só você entrar num estádio e assistir um show e vai embora. O que precisa fazer para criar essa experiência que as pessoas estão querendo? Legal. Olha, é muito interessante. Quando você pensa do ponto de vista de estádio, na verdade eu tenho vários clientes. Então eu tenho várias jornadas de experiência que eu tenho que me preocupar. A mais óbvia é o cliente que vai e compra um ingresso para ver o show, para ver um jogo. Então, assim, a experiência dele começa na compra do ingresso. Então, ele comprou o ingresso, as informações estarem fáceis, o acesso ao estádio ser fácil, ser tranquilo, ser claro para ele. Então, você tem um mega fã que quer chegar
às 7 da manhã, e você tem um não mega fã que quer chegar meia hora antes para não pegar fila, e você tem que dar orientação e caminho para que todos eles sejam bem atendidos. Obviamente tem o show ou o jogo de futebol, que tem que ser excelente, e depois a saída para casa. Então, toda essa jornada do cliente, da compra do ingresso a voltar para sua casa, a gente entende como a experiência que a gente tem que entregar para o cliente. Mas é interessante, porque, por exemplo, lá eu me preocupo muito também com a experiência do promotor de eventos. Então, quando um promotor escolhe o Allianz Parque, tem um motivo para isso. Ele quer uma segurança maior, ele quer um ambiente mais controlado, ele quer uma experiência pro cliente final dele melhor, ele quer uma experiência pro artista dele melhor. Então, assim, tem muitos players envolvidos, né? E o próprio artista, né? A gente quer que o artista venha no Allianz e toda vez que ele vem ao Brasil, ele queira tocar no Allianz, ele exija o Allianz Parque. Então, até a experiência do artista é importante pra gente. Vamos falar de artista, né? Paul McCartney. Foi esse ano o show, né? É isso aí. Roger Waters. É isso aí. Qual foi o artista aí que mais deu problema, vai, pra você, Cláudio? Olha, problema não tem nenhum, vou ser muito sincero. Não teve? Não, problema com o artista não. O que a gente teve foi intempéries aí, né? Então a gente teve, por exemplo, o Coldplay foi um show que foi cancelado porque o vocalista ficou doente. A mesma coisa de Justin Bieber. A gente teve agora o Rebeldes recentemente. Justin Bieber foi por quê? Foi doença também. Foi doença. Ele chegou até a fazer o Rock in Rio, mas muito mal, lembro. muito Sim. desgastado, fez Sim. ali Eu lembro deu da o máximo apresentação dele no Rock in Rio. Você lembra? É. E aí em seguida ele cancelou, porque estava muito mal. E aí a gente teve agora recentemente o Rebeldes, né? Que a Anaí, que é uma das vocalistas, ela estava muito doente, com uma infecção renal gravíssima. Ela chegou, fizeram no show no Rio de Janeiro, vieram para São Paulo fazer e, cara, no dia do primeiro show, que era numa quinta-feira, a gente abriu os portões às 3h30, às 4h20 a gente ainda não tinha confirmação se ia ter o show ou não, porque ela estava muito mal. De vocês. É fantástico, é incrível. Depois que passa e dá certo, é maravilhoso. É maravilhoso, mas no momento deve ser. É uma operação, né, de crise, né? A equipe, porque você já tem lá, sei lá, 15, 20 mil pessoas na fila, né, esperando. Exato. Do lado de fora do estádio. Então, assim, é muito sério, porém a saúde do artista também é muito séria, né? Não é um robô, né? Você tem que levar isso em conta. Ela realmente, assim, ela se doou, fez um dia, o show, no dia seguinte ela fez de novo, super mal, saiu direto pro hospital. O terceiro dia ela não conseguiu participar, o quarto dia ela voltou. Então, parabéns aí pra artista que deu tudo que ela tinha. Agora, nesse mercado aí de entretenimento, de shows, de cantores, porque você não lida com cantorzinho, você lida com os grandes nomes globais, né? Eu acho muito curioso que, eventualmente, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas no passado, falavam muito das exigências no camarim dessa turma toda, que tinha umas exigências extremamente exóticas, extravagantes. Tem ainda essas exigências nos camarins? Sim, todo artista tem suas exigências. A princípio, algumas delas parecem absurdas, mas quando você começa a entrar nesse mundo artístico, e você tem a pessoa ali ficando 200 dias do ano fora de casa, rodando. Tem um quê psicológico também, da pessoa se sentir em casa, dela ter uma certa rotina. Mesmo ela estando num estádio em cada dia, ela ter pelo menos um ambiente controlado, né, uma dieta controlada. Então, assim, existe sim algumas extravagâncias, mas não teve nunca nada que tenha sido absurdo nesses 3 anos, não. Mas tem aqueles volumes grandes, tem aquelas coisas que você fala, pra que tá pedindo isso tudo? Mas faz parte do show. Você é fã de quem, ô? Cara, eu gosto muito de rock, gosto muito de pop, então o show que recentemente da Alanis Morissette agora, eu amei, bateu no fundo do meu coração, que era um CD que eu ouvia no Discman, indo pra faculdade, no ônibus, e pra mim foi incrível, assim, mas eu gosto muito de Foo Fighters, eu gosto muito de Muse, eu gosto mais dessa linha de rock, assim. Você tem quantos anos? 40. 40 anos? 40 anos. Como é que você chegou? Eu apresentei você, né, como o cara lá que tinha uma banda, né? Tinha uma banda aí que dos 14 aos 20 anos ficou rodando, né, o Brasil com a sua bandinha. A banda fez sucesso mesmo? Era underground, né? Era underground. Você era baterista? Baterista, Eu tive 2 bandas, na verdade. Uma eu cantei, outra fui baterista. Só que eu canto mal, mas eu canto mal pra caramba. Eu sou carismático, é diferente, entendeu? A bateria eu toco direitinho. Carismático você é. Ô, Cláudio, como é que um sujeito que foi vocalista de uma banda, baterista de outra, parou num cargo tão relevante como esse? Porque você é CEO você é CEO de alguns que eu citei ali, mas você é CEO do Allianz Parque, comandando ali grandes shows no país que mobilizam aí centenas de milhares de pessoas que vão ali. Como é que você parou ali? Cara, a história é super interessante, pouco ortodoxa, né? Eu formei em administração, né, no IBMEC, em Belo Horizonte,
E eu já tinha banda desde os 14 anos. Eu já tocava em barzinho, tocava no circuito alternativo. E fui trabalhar na Odebrecht Realizações Imobiliárias, na parte imobiliária. E lá eu rodei, fui finanças, fui RH, tudo. E terminei como gerente administrativo financeiro em São Paulo, fui transferido. E depois de quase 7 anos que eu estava na empresa, eu resolvi fazer um MBA fora. Fui fazer um MBA na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Veio a Lava Jato, aquela loucura toda, e eu decidi sair do grupo. E fui trabalhar na Emerson Electric, que é uma empresa de automação industrial. Foi uma decisão minha, tá. Foi. Fui para Emerson, que é uma empresa de automação industrial, fazer planejamento estratégico para a América Latina. Só que quando eu saí, eu tinha um carinho muito grande pela Odebrecht. E aí quando eu saí para uma empresa nova, eu falei, putz, por que eu não fui trabalhar com música? Já que eu amo tanto música, eu sentia falta de estar na música, né? E aí você estava no operacional, ali números, né? Era corporativa, empresa de automação industrial, né? Nada a ver com música. E aí eu resolvi ligar para um amigo meu da época de banda, desde a infância, que era o DJ F Tampa, produtor musical DJ F Tampa. E ele estava estourado, super estourado. Ele estava no Japão, inclusive, o dia que eu liguei para ele. E eu falei, Tampa, eu quero voltar para música, queria trabalhar com você, de graça, só para eu começar a puxar a cordinha da música de novo. E aí eu comecei a fazer as finanças dele, passou um tempo, ele pediu para eu ser empresário, eu fui empresário dele, assinei ele com a Sony. Aí depois eu comecei a empresariar uma dupla que chamava Secret, aqui no Brasil, assinei com a Universal Music, e com isso eu fui criando relação com as gravadoras. E aí eu montei uma empresa remotamente, eu estava nos Estados Unidos, e eu gerenciava essa empresa aqui que fazia gestão de artistas. Depois virou um selo na Sony Music, virou uma publisher dentro da Universal Music, e eu fiquei com essa vida dupla, cara. Eu era, à noite, o final de semana, eu era da Music Industry, e de dia eu era de automação industrial. Que loucura isso, hein? Loucura. Mas foi uma delícia, assim. A Emerson era uma empresa incrível também. E aí passaram-se quase 5 anos nessa jornada. Um grande amigo que trabalhava na W Torre me ligou e falou que estavam procurando um CEO para o Allianz Parque. Isso era no meio da pandemia, né? Final de 2020. Sim. E me ligou e falou, cara, posso sugerir seu nome? Porque eles querem alguém que tenha experiência com o mercado imobiliário, que seja uma pessoa mais generalista, e eu sempre fui generalista, e que tenha uma noção do mercado da música. E o único cara que eu conheço que foi imobiliário e música é você. E aí me indicou, fizemos um call lá, o Walter na época estava vivo, me ligou, a gente fez uma entrevista no FaceTime, foi super, super legal, a energia bateu demais. E aí, vim pra cá. Cláudio, você, hoje, o grupo, a tua área ali da W Torre Entretenimento, qual é o grande business? Vocês ganham mais dinheiro com o quê? Por exemplo, colocação para shows, locação para jogo de futebol? Tá. Dentro da entretenimento, dentro do Allianz Parque, tá? É muito difícil você segregar. As pessoas me perguntam muito isso. Você faz mais dinheiro com show ou com jogo? Se você for olhar separado, com show. Então, show faz mais dinheiro do que um jogo para o Allianz Parque. Show faz mais dinheiro. Se você for olhar assim, mas você não pode olhar uma arena assim, você tem que olhar o ecossistema da arena. Por quê? Um patrocinador, ele não patrocina um show, um jogo, ele patrocina uma agenda. Ele patrocina uma expectativa de coisas que vão acontecer naquele espaço. Uma pessoa que compra um camarote por um contrato de 1, 2 anos, ele tem uma expectativa de algo que vai acontecer nesse 1, 2 anos. Então você tem que ter um equilíbrio entre jogo e show, porque senão você descaracteriza a arena. Então eu não posso falar, pô, se o show dá mais dinheiro, então eu vou fazer mais show e menos jogos. Porque aí o cara que é palmeirense, o patrocinador que gosta do futebol, as pessoas que têm a cadeira cativa, a gente tem 10 mil cadeiras do programa Passaporte. Eu perco esse cliente, que é um cliente muito importante para mim. O que é esse programa? Você compra o ano, você tem uma cadeira com o seu nome garantido, você tem todos os ingressos. Aquele passe, tá. Exatamente. Tá. Então o que acontece? Se eu tendencio e começo a ter poucos jogos, eu perco o cliente do futebol. O patrocinador, o dono de camarote, o dono de cadeira. Se eu passo a ter poucos shows e muitos jogos, eu perco tanto a renda do show, mas também eu perco o cara do camarote e o patrocinador, porque eles também querem essa agenda. Então a mágica é fazer um mix. A mágica é fazer um mix, entendeu? E funciona bem. Agora, você está falando de camarote, né? E você falou muito sobre essa experiência aí que o consumidor hoje de entretenimento quer, né? Não é só entrar no estádio, assistir o show, tchau, tô indo embora. Não, ele quer viver uma experiência, como você bem falou, desde o momento em que ele sai de casa. Ele quer viver a experiência. Agora, existe um mundo, nesse mundo do entretenimento chamado camarote, né? É isso.
É isso. O que explica esse crescimento tão grande aí nesse mercado, dentro do mercado, que é o camarote? Que é isso que você está falando, porque camarote rende dinheiro, são patrocinadores que estão ali dentro, são empresas que compram para estar ali, para oferecer para cliente, para funcionário, né? Isso eu imagino que é uma crescente, eu imagino que nem sempre foi assim, né? Não. É uma crescente muito forte, mas ela é totalmente correlacionada com a demanda por shows. Então, por exemplo, se você tem um show no estádio e esse show não é sold out em minutos, é um show que você há 2 dias antes do show consegue comprar ingresso, o camarote perde valor, porque qualquer pessoa consegue ir nesse show. Você vai lá e compra. Os shows no Allianz Parque, mais de 70% deles, eu diria 85% dos shows do Allianz Parque esgotam em minutos. Então, como ele esgota, você não tem como comprar. A grande maioria fica de fora. Isso, né, e você coloca para vender e esgota. Minutos. Então, a grande maioria da população que quer ir e não conseguiu comprar ingresso só vai conseguir ir se tiver um camarote. Ou se for convidada para o camarote. Então, isso faz o valor do camarote aumentar muito. Mas assim, além da experiência, é a exclusividade. É a exclusividade, 100%. O cara quer exclusividade. 100%. A experiência é muito bom. É, sem dúvida, uma experiência completamente diferente. É uma experiência muito importante para networking, mais corporativa, mais intimista. Não quer dizer que é melhor ou pior, tá? Tem gente que vai para o camarote e quer ir para a pista, porque na pista você sente o calor do camarote ali, no teu camarote. Eu imagino que devem ser vários tipos de camarote. Tem vários tipos, tem vários tamanhos, mas... E, no geral, é um espaço que você tem, onde você tem comidas e bebidas, você contrata o catering que você gosta. Evidentemente, tudo liberado, né? Tudo liberado. Você contrata o pacote que você quiser. Está liberado ali para o seu convidado. Exatamente. Ele jamais vai tirar um dinheiro do bolso para comprar, para tomar uma cerveja, por exemplo. Está tudo no camarote. Você monta a sua mobília, a sua decoração. Então, se você é uma marca, né, a Jovem Pan poderia fazer lá todo o envelopamento da Jovem Pan. E você tem o direito de todos os jogos, todos os shows, de você comprar os ingressos para aquelas cadeiras. Os ingressos não estão incluídos, até porque se eu incluir o ingresso, eu não tenho poder sobre o promotor que está fazendo o show. Mas você tem o direito de comprar aquelas cadeiras. Então, num cenário de um estádio que quase todo show é sold out, o direito de comprar essas cadeiras vale muito, porque é muito exclusivo, entendeu? E aí é uma experiência exclusiva para um produto exclusivo. O ingresso já é uma coisa escassa. E você ainda vai dar uma experiência premium. A pessoa vai entrar, vai pegar um elevador, tem uma área de hospitalidade, não tem muvuca, é bem diferente. Mas, aí de novo, do mesmo jeito do futebol, tem pessoas que gostam da experiência da torcida organizada, tem pessoas e muita gente que vai no camarote, mas tudo que ele quer é descer pra pista. É descer pra pista. Você tem contato ali. Né? Porque é outra experiência, entendeu? É uma experiência de fã. Exemplo, eu no show da Alanis, eu prefiro estar na pista, eu sou fã. Eu num show do Rebeldes, que eu não sou fã, eu prefiro estar no camarote, porque eu vejo o espetáculo. Você não é fã do Rebelde? Não conhecia nenhuma música, não assisti, você acredita? Eu perdi. Essa fase me pulou. Mas o show foi incrível. Mas não, foi um fenômeno. O show foi incrível. Eu fui os 4 dias e assisti os 4 dias, foi lindo. Você tem filhas, não tem? Tem. Mas elas são muito pequenas, eu tenho o gap. O Rebelde está no gap entre a minha idade e das minhas filhas. Não pegou. Mas o show foi maravilhoso, foi lindo. Olha só, Agora, falando em show, vou pegar o caso recente aí da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Perfeito. Tá, que não tem a ver com o teu business ali. Tudo que aconteceu lá dentro do estádio, né, que causou a morte, inclusive, de uma pessoa, e também o entorno disso, né? Teve uma outra morte de um fã, né, na praia de Copacabana. Teve gente assaltada, enfim, foi um caos, verdadeiro caos. A explicação do caos foi essa passagem dessa artista no Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, não queima o filme do setor brasileiro? Talvez sim. Talvez seja muito duro falar que queima o filme, mas sim levanta alguns flags pro manager, né, pra pessoa que está cuidando da tour de um artista nacional no critério de escolha do espaço ou inclusive nas exigências que vão ser feitas, sem dúvida alguma. Eu acho que ali tem 2 coisas que a gente tem que separar. Assim, tem o incidente, né, da fatalidade dentro do estádio e tem o da praia. O da praia acabou que era um fã da Taylor Swift, mas poderia ser um fã do Kiss, poderia ser um surfista, né? Ali é uma questão de segurança pública que acabou condizendo com a ida da pessoa pro show. Mas é que você entende que tudo tá ligado, é o que você falou. Tudo vincula com o nome dela. Mas colocou, é o fã que foi especialmente
pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu tô falando assim, imagem exterior. Lá fora, lá fora, não, é ruim, entendeu? É ruim. Que aí é uma sucessão de caos. Sem dúvida é ruim, sabe? Sem dúvida. Eu acho que assim, o Brasil é um país muito, muito forte do ponto de vista de entretenimento. Muito, a gente dá, assim, show na boa parte dos países do mundo. Mas existe uma evolução da indústria do entretenimento, né? Os shows são maiores cada vez, né? A operação é mais complexa cada vez. E existe também uma questão de política pública que tem que se adequar. Eu acho que quando acontece uma fatalidade como essa, isso traz todo mundo da indústria para repensar, porque nunca é um fator, nunca é uma falta de uma água, nunca é um dia quente. É a conjunção de várias pequenas coisas que dão certo até o dia que dá errado. E aí, quando dá errado... Todo mundo tem que repensar. Todo mundo tem que repensar. E é importante, com certeza, com certeza. Questão de segurança. Com certeza. Pra você ter noção, exemplo, apesar do show, da temperatura no show do Allianz ser uma temperatura que estava prevendo ser fresca, por causa disso e para tranquilizar as pessoas, a gente instalou mangueiras na cobertura para pulverizar a água e fazer uma chuva artificial se precisasse abaixar a temperatura. Na verdade, é uma preparação, né? Porque assim, quando você faz um evento ao ar livre, você pode ter uma temperatura de 18 graus. Claro. E uma temperatura de 42, né? É isso. Quando o planejamento de um show é muito tempo, né? É muita antecedência. É muito tempo. Mas evento em si, ele é feito para ter 1 milhão de variáveis que você não controla e o que você tem que ter é plano B, C, D e uma equipe muito competente, porque é muita gente, é muita variável, muita coisa para acontecer. Vai desde como que você trata adolescentes acampando 5 dias antes ou 1 mês antes do show na porta do estádio. E como trata? Porque isso eu sempre achei uma loucura. Pois é, mas não existe ainda uma regra, é isso que eu falo. Não existe. Não. Da mesma forma que o futebol evoluiu e veio o estatuto do torcedor, etc., eu acho que os eventos, existe uma inquietação, e não só por causa dessa fatalidade, tá? Eu acho que desde que voltou da pandemia, voltou tão forte o setor que estão acontecendo muitas discussões para provocar essa evolução nas regras públicas mesmo, né? De como você gerir multidões, né? Como você faz um The Town, um Lollapalooza, um Rock in Rio, um show de estádio, um carnaval da cidade, tudo isso são operações muito, muito, muito complexas. É muito diferente fazer um evento no Brasil, musical, de entretenimento, com os Estados Unidos, por exemplo. Você já morou nos Estados Unidos. Sim. É muito diferente, sem dúvida, né? Sem dúvida. Desde o comportamento do consumidor. E olha que eles são especialistas num bom entretenimento, né? Eles sabem fazer bons shows. Eles sabem. Eu acho que tem várias diferenças, tá? Tem diferença de comportamento de público, que é muito grande. Não quer dizer que lá não tem incidentes. Tem várias histórias, né? Tem até séries de televisão que contam problemas graves de show que já aconteceram nos Estados Unidos. Mas existe sim uma evolução maior do setor do que é do Brasil, e até por questões financeiras, né? Ou seja, o preço do palco de tal marca, de tal nível no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. O preço do ingresso nos Estados Unidos é a diferença do preço do Brasil. Então, a desvalorização da moeda e você tendo que fazer frente ao cachê em dólar, a equipamentos que vêm em dólar, etc., é sempre difícil você estar no mesmo nível dos Estados Unidos de operação. Mas eu acho que, de verdade, assim, São Paulo tem se mostrado uma capital muito, muito, muito preparada para eventos, e Fórmula 1 super bacana, os shows no Allianz Parque têm sido assim impecáveis. Ano passado foram quantos shows no Allianz, por exemplo? Foram 29. 29. E esse ano? 39. 39? Recorde. Normalmente a gente fazia entre 28, 27, 29 shows, tá, por ano. Na verdade foi menos ano passado, porque a gente teve o cancelamento do Coldplay, me desculpa, foram 23 sem os shows do Coldplay. Esse ano 39. 39. E a gente já era, com 28 shows, o estádio de futebol com mais shows no mundo. Caramba. Esse ano a gente bateu o recorde de lavada, assim. De lavada. E ano que vem? Eu acho que vai estar assim, é difícil prometer 39, assim, foi uma conjuntura de muitas coisas, de muitos artistas vindo e artistas com vários shows seguidos. Então, quando você faz 4 datas seguidas, é muito mais fácil do que você fazer shows picados, porque você tem montagem, show, desmontagem, montagem, show, desmontagem. Você faz 4 seguidas, você faz montagem, 4 shows, desmontagem. Então, foi um ano bacana, que a gente conseguiu otimizar essa operação. Difícil falar, mas eu diria que na casa dos 30, 35, a gente deveria esperar alguma coisa por aí. Bastante coisa. Bastante show. E dá para adiantar algum grande nome aí? Olha,
Só os que estão anunciados, né? A gente não pode anunciar, a gente não pode falar. Fala aí, mas a gente tem o Bocelli vai ser incrível, Luiz Miguel vai ser incrível. A gente tem a inauguração da turnê do João, que tá uma expectativa gigantesca, né? Falando de shows nacionais. A turnê nova da Ivete também, dentro dos shows nacionais. Tem muita coisa internacional pesada pra vir, que tem Rock in Rio, então tem o site de shows do Rock in Rio, né? Os artistas que vão tocar e vêm. Mas como não foi anunciado, eu não posso falar, infelizmente. Ô, Cláudio, você é um sujeito, agora passado aí, o período como baterista, como vocalista, depois você teve até editora de livros, né? Tem. Você hoje está realizado como pessoa e profissional? Olha, estou muito feliz, estou muito realizado com tudo que eu fiz até hoje. Eu sou inquieto por natureza, né? Eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova. Então, assim, tem muita coisa nova que a gente está trazendo, que Vale do Anhangabaú foi um desafio maravilhoso, que me deixa muito feliz. Tem as novas arenas, o que a gente está construindo na W Tour Entretenimento, que é super motivante. Mas eu sou sempre inquieto, assim. As pessoas que trabalham comigo há muito tempo falam que eu sou constantemente insatisfeito. Boa definição. Constantemente insatisfeito. Mas não posso reclamar. Minha vida é maravilhosa, minha família é maravilhosa. Estou casado aí há 15 anos, 2 filhinhas saudáveis. Tive uma experiência internacional muito bacana. É muito bom estar no Brasil com a minha família esse tempo que eu estou aqui, para estar perto dos pais e etc. E acho que a gente está entregando um trabalho muito bonito no Alice, que eu particularmente tenho muito orgulho. Então, não tenho o que reclamar. Estou bem realizado. Um artista que você gostou de trabalhar, que você gostaria de repetir? Fala um só. Olha, então, trabalhar é difícil porque eu tenho pouco contato com o artista. Sim. Nosso contato é mais com a operação. Mas um show que me marcou muito foi o da Alanis. Da Alanis, é verdade. Você gostou mesmo, porque você falou algumas vezes nessa entrevista da Alanis, realmente você é um fã de Alanis. Eu achei maravilhoso, porque era uma produção relativamente simples, mas o que ela entregou no palco ali, pra quem é fã, pra quem acompanhou a carreira dela, foi fenomenal. Foi um show, assim, incrível. E foi só um show, né? Ela veio, fez um show no Alice e foi embora. Então não foi nenhuma tour. Então, tô na expectativa de ter a chance de ver o próximo da Alanis. Nós conversamos com Cláudio Macedo, CEO da W Torre Entretenimento, que comanda aí, por exemplo, alguns locais aí, arenas de shows, e o principal, a joia da coroa, sem dúvida, é o Allianz Parque. Muito obrigado pela presença aqui no nosso... Eu que agradeço, Bruno. Um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Obrigado mesmo. Bem, o Show Business faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos receber Javier Gimeno, que é CEO da gigante Saint-Gobain, que possui marcas como Telha Norte e Quartzolite. Até já. E nós estamos de volta com o Show Business. A varejista Telha Norte Tumeleiro e as marcas Brasilite e Quartzolite, que é de argamassas e rejuntos, fazem parte de uma gigante francesa chamada Saint-Gobain, que é uma fabricante de materiais de construção presente em 76 países. No Brasil, além dessas marcas que eu falei, a empresa possui 10 unidades de negócios para os mercados de construção, indústria e mobilidade. Ao todo, por aqui, são 58 fábricas, 52 centros de distribuição, 3 mineradoras e 79 lojas. E o comandante de toda a operação da Saint-Gobain no Brasil e na América Latina é um espanhol. É o espanhol Javier Gimeno. Javier Gimeno é o nosso convidado de hoje no Show Business. Brigadíssimo pela presença aqui no programa, aqui nos nossos estúdios. Javier, você desembarcou no Brasil em 2021, não faz muito tempo. E você veio de Xangai, na China, depois de um período aí de 11 anos à frente da companhia na Ásia. Qual foi a sua reação quando você soube, pelas suas lideranças, que você ia parar no Brasil? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de participar neste programa tão prestigioso. A reação que eu tive foi uma reação de satisfação, porque a minha missão aqui na América Latina é uma missão cheia de conteúdo. Tá? Estamos aqui para acelerar o crescimento da Saint-Gobain no continente americano, estamos aqui para acelerar o processo de transição da indústria da construção civil, estamos aqui para reforçar a posição de líder da Saint-Gobain
no campo da construção leve e sustentável. Então, a minha reação foi muito positiva. Eu ficava muito feliz na Ásia. Eu morei 11 anos na Ásia e foram anos espetaculares na minha vida. Mas eu acho que na vida você tem que mudar. Você não pode ficar fazendo a mesma coisa ano após ano. Nesse momento da minha vida, eu estava procurando uma mudança. Essa mudança veio quando a empresa, o meu chefe, o CEO da Saint-Gobain, fez a proposta de eu vir para cá. Eu fiquei bem contente e as expectativas que eu tinha foram confirmadas completamente, porque eu fico muito feliz aqui no Brasil, fico muito contente de liderar essa missão que acabei de falar. Agora, você chegou em 2021, no meio de uma pandemia, claro, uma pandemia global e um período que, ao contrário da maior parte dos negócios no mundo, foi benéfico para vocês, principalmente porque as pessoas trancafiadas em casa, elas decidiram reformar as suas casas. Passado esse momento das pessoas trancafiadas, passado da pandemia, como é que está o negócio de vocês hoje? Como você falou, o ano 2021 foi um ano de ouro para a Saint-Gobain no Brasil. Foi histórico? Foi histórico. Tivemos um crescimento de quase de 40%, uma rentabilidade ótima, uma expansão formidável. E como você falou, uma razão importante dessa explosão positiva foi que as pessoas ficando nas suas casas por causa da pandemia, perceberam que era o momento de aprimorar as suas casas, de levar para suas casas padrões de conforto, de bem-estar, de sustentabilidade melhores do que eles ficavam acostumados. Então, os investimentos dos brasileiros nas reformas, na renovação das suas casas foi muito importante. Isso explica por que tivemos esse ano tão espetacular. Agora, os negócios estão em um período eu diria, de estagnação, de crescimento plano. Por quê? Porque essa explosão da demanda está sofrendo um refluxo. Tivemos uma antecipação da demanda que precisa agora ser equilibrada. Mas mesmo assim, a Saint-Gobain segue crescendo. É verdade que alguns de nossos negócios estão sofrendo particularmente. É o caso do varejo. O varejo de materiais de construções, não somente Saint-Gobain, mas todo o setor, está sofrendo muito. Mas nossos negócios industriais, a Quartzolid, a Security, a Norton, a Techbond, estão crescendo com um ritmo bem interessante. A Saint-Gobain segue crescendo, segue sendo uma unidade muito rentável e o país Brasil é um dos países mais importantes isso que eu ia perguntar, porque no universo Saint-Gobain. Na apresentação eu falei que a empresa globalmente são 76 países em que ela está. O Brasil hoje representa o quê? Globalmente. O Brasil hoje é o país número 3 da Saint-Gobain. Em primeiro e segundo? Primeiro é a França. Primeiro é a França. Segundo são os Estados Unidos. Sim. E terceiro é o Brasil. Tá. A presença da Saint-Gobain no Brasil é muito longeva. Nós chegamos no Brasil na década dos anos 30 do século passado. Temos uma presença muito forte, que você já comentou na introdução, e somos uma empresa muito brasileira, com marcas brasileiras, com equipes brasileiros muito descentralizados. A maior parte de nossas equipes executivas são brasileiras, pessoas que conhecem intimamente a realidade do mercado brasileiro. Essa conexão forte entre a empresa e o Brasil, e também o potencial do Brasil, porque o Brasil é um país enorme, cheio de oportunidades, que fez da Saint-Gobain do Brasil o terceiro país no universo Saint-Gobain. Agora, não foi um choque, Javier? Você que passou, você está há 30 anos, há mais de 30 anos? 33. 33 anos na mesma empresa, começou na Espanha, foi para a França e passou por variados países através da mesma empresa. Não foi um choque chegar no Brasil com uma realidade
bem diferente, né, do que você geria a empresa. A minha pergunta basicamente é o seguinte: como é que é ser CEO na Ásia? Não vou nem perguntar da Europa, tá? Mas na Ásia e ser CEO no Brasil. É muito diferente, como você falou, mas eu acho que para você poder ser CEO global, você precisa de ter essa capacidade de adaptação, essa capacidade de ser maleável. É importante de se adaptar às diferentes culturas, às diferentes realidades, às diferentes formas de trabalho. Quando nós falamos de Ásia, falamos de uma realidade que não é monolítica. Os chineses são muito diferentes dos japoneses, os japoneses são muito diferentes dos indonésios. Então eu já ficava acostumado a essa necessidade de adaptação permanente na forma de dirigir as equipes, da forma de fazer as decisões, da forma de implementar as decisões. Eu acho que a América Latina tem uma grande diversidade, mas tem elementos comuns mais sólidos, mais robustos dos elementos comuns nos países da Ásia. Temos línguas que ficam muito próximas, temos valores que ficam muito próximos, temos formas de entender a vida que ficam muito semelhantes. Nesse sentido, para mim, dirigir o negócio na América Latina é mais fácil. Também porque eu sou espanhol. Eu tenho uma proximidade natural com a América Latina, com a cultura latino-americana. De fato, eu precisei de uma integração quando eu fui para a Ásia. Precisei de adaptar o meu comportamento, a minha forma de trabalhar. Quando eu vim para o Brasil, eu tive a sensação que era muito fácil, que eu estava em ambiente muito familiar, muito natural para mim. Que as pessoas são acolhedoras, é isso? São muito acolhedoras. Bem diferente quando você chegou, por exemplo, em Xangai, eu imagino. Sim, é diferente. O brasileiro é acolhedor, é empático, é trabalhador. Você é capaz de criar uma conexão sentimental que vai além do relacionamento profissional. Eu tenho a sensação de ter criado uma conexão de lealdade recíproca entre nós, entre os colaboradores da empresa, entre os membros da equipe. Essa é uma sensação muito única que não percebi em muitos dos países onde trabalhei antes. E você está falando de um batalhão de gente, né? Porque só no Brasil vocês têm 13 mil profissionais. Sim. Na América Latina são quantos? 23 mil. 23 mil. Agora, saindo dos colaboradores, dos profissionais que são aos milhares, o consumidor, qual que é a maior demanda, a maior diferença, talvez, entre um consumidor europeu, asiático, né, o chinês mesmo, porque você nos últimos tempos passou mais de uma década ali, e o brasileiro? Bom, como já falei, você não pode falar de um consumidor asiático. Deveria falar de um consumidor japonês, de um consumidor chinês, etc, etc. E dentro do Brasil, você também tem uma grande diversidade de consumidores. Mas eu deveria fazer uma análise simples. Eu diria que os critérios de decisão de compra do consumidor brasileiro são muito diferentes dos critérios de decisão de compra de um consumidor chinês. Aqui, por exemplo, de forma gradativamente mais importante, o critério da sustentabilidade é muito importante. O critério da inovação é muito importante. O critério da qualidade é muito importante. O critério da marca, da confiança da marca é muito importante. Aqui existe uma conexão de lealdade também com a marca. Você compra Quartzolite porque você fica comprando Quartzolite desde há 40 anos. E o seu pai já comprou Quartzolite. Esses elementos existem, mas têm uma intensidade muito menor na China. Na China, o critério de compra fundamental é o preço. É o preço? O preço é importante também no Brasil, mas os outros elementos eu acho que tem uma importância ainda maior. E o que eu percebo também é uma evolução muito positiva, porque o consumidor brasileiro fica mais e mais exigente. E para ele, os elementos com relação à sustentabilidade, os elementos com relação à responsabilidade social das empresas, os elementos com relação à inovação, são elementos fundamentais para escolher
comprar uma marca ou outra. Nesse sentido, o modelo de negócio da Saint-Gobain fica muito bem conectado com as necessidades do consumidor brasileiro. A gente fala, e evidentemente eu apresentei, e a primeira marca que eu falei foi a Telha Norte, porque a Telha Norte é muito conhecida. Mas ela hoje representa quanto? Aqui no Brasil mesmo, os negócios todos da Saint-Gobain. É relativamente pequenino, estamos falando de apenas 10%, 10% de nossa receita. Qual que é o maior negócio de vocês? Isso é o negócio do vidro. Do vidro? Do vidro. Tanto vidro para a construção civil, quanto vidro para o mercado automotivo. Se você olha os vidros do seu carro, você vai ver, muito provavelmente, Saint-Gobain Security. É um produto Saint-Gobain. Um de cada 2 carros fabricados no Brasil tem vidros produzidos pela Saint-Gobain aqui em Brasil. É muito relevante esse dado. E como é que está o setor automotivo brasileiro? Está indo melhor. Está indo melhor. Eu falo isso porque a gente recebe aqui, já recebemos, desde o início dessa nova versão do Showbiz, a gente já recebeu 3 presidentes do setor automotivo e é bom ver um grande fornecedor, né? Por isso que eu quero ouvi-lo. Está indo melhor. Eu acho que estamos iniciando um período de inflexão. Durante os últimos 3 anos, a demanda, a compra de carros ficou bastante abaixo das expectativas, por causa provavelmente do preço do dinheiro. O preço do crédito no Brasil ficou muito caro, com taxas de interesse real muito elevadas. Isso teve um impacto enorme na compra dos carros. Agora, com a movimentação favorável para a redução de taxas de juros, é também uma melhoria bastante evidente, ainda inicial, mas eu acho que vai ser cada vez mais sólida da economia brasileira. Eu fico otimista. E quando eu vejo as estimativas das montadoras no Brasil, eles estão falando de um crescimento relativamente importante para o ano que vem. Agora, vamos falar de projeção de vocês. O grupo vai crescer esse ano no Brasil? Vai crescer. Tem uma projeção já? Estamos crescendo ao redor de 5%, o que é um crescimento bem importante, porque, como já comentamos antes, estamos vindo de anos de crescimento espetaculares. Sim. Então, você tem em 2021, 40% exato, é muito relevante. Manter esse nível de crescimento é muito difícil, porque como já comentei em outros encontros com colegas de você, o problema dos últimos 2 anos, após essa explosão que já falamos, foi uma queda dos volumes de venda. Essa queda dos volumes de venda foi compensada por uma gama de produtos mais rica, foi compensada também por certas aquisições de novas empresas que incorporamos para o universo Saint-Gobain no Brasil e também, infelizmente, por os aumentos dos preços de venda, porque, como você sabe, nos últimos 2 anos tivemos um ambiente inflacionário muito forte. Uma parte dessa inflação foi digerida pela Saint-Gobain, mas outra parte teve que ser passada para os clientes finais. O que a gente está falando, né? Você falou da dificuldade que o varejo passa no Brasil, e essa é uma realidade mesmo, e a gente está falando de muita loja física, né? Quando a gente fala da Telha Norte, a gente lembra, nós que estamos em São Paulo, eu lembro de algumas pela cidade, né? Agora vamos falar do digital. O que o digital representa para vocês? O digital é um elemento fundamental para a Saint-Gobain. Eu acho que é um elemento de diferenciação muito forte com relação a nossos concorrentes. E o digital não é somente a parte de interação com os clientes finais. O digital tem que ficar presente em todos os campos da empresa, nas compras, na produção, nas finanças e, com certeza, também na parte de interação com os clientes, seja a logística, seja a parte comercial. Estamos caminhando, mas ainda o potencial é enorme. É enorme, mas, por exemplo, os clientes de vocês ainda é muito fundamental eles irem na loja, verem
um produto? Com certeza, mas o cliente o que faz cada vez mais ele vai se informar na internet, nas diferentes ferramentas de informação, vai procurar informação com relação aos produtos, vai procurar informação com relação aos preços e após isso, esse trabalho de preparação, ele vai ir fisicamente na loja e vai decidir se compra ou não compra. Uma parte ainda pequenina é comprado online, mas é bastante pequena. Nossos objetivos é aumentar essa parte, mas como você falou, as pessoas finalmente, sobretudo quando falamos de investimentos importantes para a própria casa, eles querem ver, querem tocar, quer sentir que o que estão comprando é exatamente o que eles precisam. Vocês tiveram muito problema com estoque? Eu faço essa pergunta porque muitas varejistas brasileiras, depois desse boom da pandemia, né, voltando a falar, a maior parte dos negócios do mundo sofreram muito, como companhias aéreas, por exemplo. Mas negócios como o seu foi muito bom, porque teve uma explosão aí de demanda e muitas varejistas brasileiras se prejudicaram por conta de estoque, porque em 2021 teve um boom de demanda e aí depois do segundo semestre de 21, 22, ficou um monte de estoque ali e tiveram problemas sérios financeiros. Foi o caso de vocês? Sinceramente não. Eu acho que, acredito que foi porque na Saint-Gobain temos uma cultura muito forte da gestão da caixa. E ficamos muito atentos, muito alertas para manter níveis de capital de giro muito baixos. Os objetivos que temos cada ano para a redução do capital de giro são objetivos muito exigentes. Temos feito um trabalho muito bom nos últimos anos, mas cada ano definimos objetivos ainda mais exigentes. Isso foi o que explica que, contrariamente a outros concorrentes, na Saint-Gobain esse problema não tivemos. Mesmo se a redução do número de transações ficou muito grande, porque estamos falando de uma queda de quase de 20%. Mesmo assim, o nosso nível de estoque foi saudável. A Telha Norte ela vai seguir, e muito importante para vocês, ou vocês pensam em uma possível venda? Não estamos pensando em uma possível venda. Eu diria que o nível de exposição de Saint-Gobain do Brasil ao setor do varejo é suficiente. Eu não gostaria de aumentar, de elevar esse nível de exposição. E a prioridade da Saint-Gobain do Brasil é de expansionar, de crescer em outros negócios, nos negócios industriais, nos negócios onde Saint-Gobain pode continuar exercendo pode continuar desempenhando esse papel de líder da construção leve e sustentável. Nós estamos tentando de crescer em setores com um conteúdo tecnológico grande, em setores com um conteúdo de inovação grande, em setores onde a intensidade capitalística seja relativamente leve. É isso onde estamos colocando agora o foco. Setores como as construction chemicals, não sei como falar essa expressão em português, desculpa. Isso é a prioridade. É isso? A química da construção. A química da construção. Aí estamos desenvolvendo muito rapidamente. Então, bom, temos um nível, queremos ficar no mercado do varejo, é importante essa proximidade com o cliente final, para conhecer bem o cliente final, mas não desejamos acrescentar esse nível de exposição. Agora, a Saint-Gobain, ela anunciou em julho que substituiria o gás natural por biometano, que é um gás livre de carbono nas usinas aqui no Brasil, e vocês estão com um posicionamento de serem líderes aí em construção sustentável. Como vai ser essa transição
rumo a uma construção verde? Porque você, inclusive, em respostas anteriores, você falou desse interesse do brasileiro, do consumidor de vocês, em produtos sustentáveis, Exato. Né? Bom, eu acho que seria interessante explicar o conceito de construção leve e sustentável. O que é uma construção leve, né? Uma construção leve é uma construção de soluções, de sistemas e de materiais que precisam de menos recursos para ser produzidos. São sistemas, são soluções, são materiais que precisam de menos recursos para ser instalados. São sistemas, são soluções, são materiais que durante o tempo de vida deles vão trazer conforto, bem-estar para os usuários. Em termos de qualidade de ar, em termos de conforto térmico, em termos de conforto acústico, etc, etc. E, finalmente, são soluções, são materiais, são sistemas recicláveis, completamente recicláveis. Então, tudo isso tem uma contribuição muito positiva, porque você precisa de menos energia para fabricar essas soluções. Precisa de menos energia, menos recursos para instalar essas soluções. E isso tem uma contribuição neta em termos de redução de emissões de CO2 espetacular. Bom, então, você conhece o propósito da Saint-Gobain. O nosso propósito, que é compartilhado por todos os nossos empregados e que, para mim, é um elemento fundamental de motivação, nós falamos de fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais sustentável. Esse é uma espécie de slogan aí da empresa, né? É mais do que um slogan. Um slogan tem um conteúdo comercial. Quando nós falamos de fazer do mundo um lugar melhor, estamos falando de valores, de princípios fundamentais para nós. Nossa ação de cada dia e nossa ação no meio e no longo prazo está inspirado por isso. E você ficaria surpreso de ver os jovens que estão vindo para Saint-Gobain, e quando eu fico com eles e pergunto por que você escolheu trabalhar com a Saint-Gobain? E a resposta sistematicamente é essa, porque eu compartilho esse propósito, eu quero contribuir nesse propósito de fazer do mundo um lugar melhor. De forma consistente com esse propósito, a Saint-Gobain adotou um compromisso, de ser uma empresa neutral do ponto de vista do carbono, das emissões de carbono, até o ano 2050. Com objetivos intermediários, também muito, muito exigentes. Então, isso é um trabalho permanente para mim e para minhas equipes. Ô Javier, você é formado em Direito, né? Você tem MBA e tudo, mas você é formado em Direito. Como um advogado formado parou na liderança, na presidência, já há algum tempo em outros países, de uma multinacional tão importante? Você acha que qual foi, talvez, a característica essencial que fez você ascender numa companhia presente aí em 76 países? É verdade que o meu perfil não corresponde exatamente como um líder, como um CEO de uma empresa com um conteúdo industrial tão forte como o conteúdo industrial da Saint-Gobain. Eu não tenho uma resposta clara para a tua pergunta. Eu acho que estou pensando nisso cada dia. Mas a minha receita foi muito simples. Eu acho que você precisa trabalhar duro, você precisa trabalhar com entusiasmo, você precisa ter uma atitude sempre positiva, apesar das dificuldades, e você precisa levar para a empresa uma visão original. Eu acho que essa contribuição eu tenho feita na Saint-Gobain, porque eu fiquei no mundo de engenheiros, com uma visão relativamente compacta, com uma visão relativamente monolítica.
Agora falamos muito de diversidade, mas diversidade é isso também, é diversidade de background. Então, quando você coloca ao redor da mesa 20 engenheiros, em realidade tem um só engenheiro. Porque você precisa colocar um engenheiro, um advogado, um economista, é aí onde você vai ter uma diversidade de pontos de vista que vai enriquecer a conversa, que vai fazer de tudo isso uma decisão uma decisão melhor. Quem são suas referências, tanto na profissão quanto na vida? Você pode falar um nome de um empreendedor mesmo, não precisa ser da Saint-Gobain. Pode ser qualquer outro empreendedor. Fala quem são as suas referências. Não, bom, como você falou, eu sou espanhol. Eu tenho muita admiração por Armando Ortega. É o fundador do grupo Inditex, com marcas muito conhecidas como Zara. Para você saber, o Armando Ortega é um cara sem formação. Ele começou sem formação. Né? Ele começou com apenas uma pequena loja lá na Galícia. E agora é um grupo de 25 mil milhões de euros, é um número mundial, e ele construiu esse império em apenas 30 anos. Então, essa capacidade de mobilização, essa capacidade de transformação é admirável. Eu sei quanto custa construir, crescer em uma empresa consolidada. A Saint-Gobain tem 360 anos, e mesmo essa empresa consolidada, com todos os recursos, é muito difícil atingir esses objetivos de crescimento. Imagine um cara sozinho lá na Galícia, com uma loja, em 30 anos, número 1 mundial. Impressionante. Muito bem, uma belíssima de uma referência, viu? Agora, falando de Brasil, rapidamente, você viajou muito a trabalho e a lazer também, pode falar de lazer também. Sim. Quais foram os lugares que esse espanhol aí mais gostou no Brasil? Bom, eu adoro o Brasil. Vocês têm uma vantagem, é que você pode ir por o país todo, é todo bonito, todo cheio de beleza. Francamente, eu falo sinceramente. Mas tem alguns lugares especiais. Eu adoro o Rio de Janeiro. Para mim é uma das cidades mais bonitas do mundo. É pura beleza, puro dinamismo, pura alegria. Eu adoro. Gostei muito também dos Lençóis Maranhenses. É único no mundo. Eu viajei por o mundo inteiro e jamais vi uma coisa tão especial. Você pode ter lá uma experiência quase mística, essa pura beleza em conexão com o universo. Eu adorei. Mas ainda tenho muitos lugares que visitar, e uma das missões que com minha esposa temos decidido é de visitar e conhecer Brasil a fundo. Muito bem. Nós conversamos com o Javier, que comanda aí a Saint-Gobain, esse gigante no mundo todo, e que o Brasil, descobrimos através dessa conversa, tem uma representatividade muito significativa, né? Terceiro, né? No mundo todo, com 70 e presente aí, a companhia presente em 76 países. Brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Bruno. Foi um verdadeiro prazer. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.